61. Aspas. A lei e os profetas duraram até a vinda de João. Desde este tempo é o reino de Deus anunciado, e cada um faz força para nele entrar. É, porém, mais fácil passar o céu e a terra do que perder-se um tio da lei. Fecha aspas. Evangelho. A lei, que era apenas teórica, foi apresentada viva por Jesus, o divino molde, e os profetas iriam ter continuidade na humanidade inteira, porque Jesus trouxe para toda a carne o batismo de Espírito, ou revelação. Um novo dia surgiria para a humanidade, como surgiu, e se Roma não tivesse liquidado o batismo de revelação, por certo a humanidade estaria em outro nível de conhecimentos e de civilização. Jesus afirmou a universalidade da lei e da profecia, porque a primeira teria nele o molde vivo, enquanto que a segunda teria na humanidade a sua continuação. A lei significa o poder equilibrador do universo, enquanto os profetas significam a mensageria divina, que nunca jamais passará. Ninguém ficará sem a devida punição, quer seja por pensar em derrogar a lei de Deus, quer seja por blasfemar contra o Instituto Divino de Revelação. 62. Aspas. Eu saí do Pai e vim para o mundo, eis que de novo deixo o mundo e volto para o Pai. Fecha aspas. Evangelho. O Espírito uno com o Pai por cristificação, ao deixar o corpo carnal, de novo ingressa no Pai, na sua divina ubiquidade, porque o Pai não é individual ou antropomórfico, não está num céu exterior ou territorial, mas é o próprio céu e está no imo de tudo e de todos. Tudo é questão de vibração, de frequência vibratória. Aquele espírito, anjo ou alma que se elevar pelo saber e pela virtude, esse até mesmo em vida poderá dizer que está no Pai e o Pai nele. Jesus disse várias vezes que veio do céu, estava no céu e voltaria para o céu. É mera questão de sintonia vibratória. Para além da matéria densa, seja em que mundo ou tempo for, está nos fundamentos o Pai Divino. Por certas faculdades e exercícios, muitas criaturas já conseguiram penetrar além dos umbrais da matéria, vivendo o supremo êxtase, caindo em perfeita sintonia com o sagrado princípio. É por isso que diziam todas as escolas iniciáticas que o reino do céu é questão de exaltação do eu interior. É simples questão de elevação de consciência. Jesus falou muitas vezes na iluminação do olho interno, e se no quarto século Roma não tivesse adulterado tudo e corrompido os escritos apostolares, o Evangelho daria imensas lições de essenismo, de sabedoria iniciática. Vá cada qual fazendo, desde a encarnação, a sua união vibratória com o sagrado princípio que traz nos seus fundamentos. 63. Aspas. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Fecha aspas. Evangelho. Aqueles que quiserem fazer e fizeram de Jesus o rótulo para suas mercâncias e engodos, adulteraram os escritos e querem que Jesus, sendo o mestre, o modelo a ser seguido, se transforme em redentor gratuito. Importa lembrar isto: Jesus nunca se disse filho unigênito do Pai. Jesus nunca se disse primogênito do Pai. Jesus nunca se disse redentor gratuito de quem quer que seja. Jesus afirmou a lei de karma, causa e efeito, ou recompensa. Jesus se afirmou mestre ou modelo para ser seguido apenas. Jesus se afirmou o derramador do Espírito anunciador sobre a carne. Ficar com Jesus é ficar com a lei de Deus. Ficar com a lei é ficar com a moral, o amor e a revelação. Ficar com a revelação
é aprender a importância do saber e da virtude. Viver o saber e a virtude é fazer a cristificação própria. Ninguém jamais poderá fazer pelos outros a marcha evolutiva. A iluminação de cada um depende do seu mesmo esforço interior. Todos os que mentem por discursos, dogmas, simulações e sacramentismos inventados por homens, duramente pagarão. As leis de Deus são eternas, perfeitas e imutáveis. Os cristos planetários são servos de Deus e não senhores de Deus. As leis de Deus e os cristos planetários não são escravos de livros adulteráveis e adulterados. No sagrado livro da vida, cada filho de Deus poderá aprender as leis regentes do universo. Na ordem divina, tudo é simples. As profecias anunciam verdades, não as fabricam. 64. Aspas. Se fosseis bons, teríeis sempre convosco a palavra de Deus. Fecha aspas. Evangelho. Palavra de Deus, na sabedoria iniciática, era o nome da revelação, e se sabia que era sempre proporcional ao grau de assimilação do tempo. Quem ler a Bíblia fazendo acurada análise encontrará farta messe de altos e baixos, contradições e segundas interpretações, e terá provas de que cada médium ou profeta, por ser espírito mais ou menos evoluído, disse coisas mais ou menos sábias. A codificação de Kardec, que foi feita do mesmo modo que a Bíblia, reflete nos seus detalhes o adiantamento científico da época e, no seu conjunto, demonstra ou comprova por si mesma a evolução da humanidade. As verdades anunciadas, ditas com simplicidade e segundo o tempo, se não representam toda a sabedoria, representam pelo menos muito mais evolução e num plano superior de unidade interpretativa e direcional. De qualquer forma, a palavra de Deus é a revelação, que se busquem os melhores profetas ou médiuns, que se use bastante o discernimento, que se aplique bastante a lógica da revelação, para que se tenha cada vez mais conhecimento da verdade que livra. A lógica da revelação, entendam bem, é o conhecimento das verdades do outro plano, porque no universo os continentes vibratórios são muitíssimos, sendo exato que nem sempre a lógica humana pode servir para os interpretar. Por falta de conhecimento de causa, os profetas foram esfolados, o Cristo foi crucificado e o batismo de revelação ainda passa por coisa de Beelzebu. E aqueles que isso fizeram, como aqueles que ainda fazem, bem como aqueles que ainda o farão, sempre se julgaram, se julgam e se julgarão mestres em Israel, isto é, ministros de Deus. Quanto a médiuns, profetas e espíritos comunicantes, convém lembrar que o bom senso jamais será virtude a ser desprezada. Quem, neste meado do século XX, quiser verificar o que vai pelo Consolador em curso, há de se aborrecer tremendamente com o que terá de ver, em muitos casos, na maioria deles, porque aquilo que não é ruim de tudo é pelo menos muito medíocre. Pouca coisa se salva quando se trata de bom profetismo, de mediunismo prático. 65. Aspas. Se eles chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Fecha aspas. Mateus capítulo 10. Entre o profetismo e o clericalismo sempre houve guerra no mundo. O profetismo ou a revelação sempre convidou a humanidade para as coisas de Deus, da virtude e da sabedoria, enquanto o clericalismo sempre andou de parceria com o reino do mundo, sempre se aliou à política e ao dinheiro, ao egoísmo e ao orgulho. Portanto, os profetas foram sempre esfolados, e o pretexto sórdido usado pelo clericalismo sempre foi o mesmo, isto é, continua sendo o mesmo, afirmar que a revelação é coisa de Beelzebu.
66. Aspas. Misericórdia quero e não sacrifício. Fecha aspas. Mateus capítulo 12. Estas palavras definem toda a excelsa doutrina: saber, virtude, moral, amor e revelação. Quando o homem falha para com elas, procura a idolatria como derivativo e chafurda na inferioridade e na treva. Surgem então as cleresias, os fingimentos e as simulações de toda sorte e ordem. É a ignorância a produzir o erro, vindo os dois a gerar as guerras, as doenças, as fomes. O saber e a virtude produzem a misericórdia, enquanto a revelação proclama a excelência de todo e qualquer trabalho analítico, a fim de que os filhos de Deus venham a conhecer em si mesmos a origem, o processo evolutivo e a sagrada finalidade, e com isso cresçam em espírito e verdade, abandonando todo e qualquer sistema de culto exteriorista. 67. Aspas. O que ama o pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Fecha aspas. Mateus capítulo 11. Deus não é particularista, a lei não é sectária e a justiça divina jamais sofrerá de injunções quaisquer. Como Cristo é modelo da lei vivida, lembra que os crimes de corrupção ou desequilíbrio nunca poderão ser dirimidos por segundos ou terceiros. Vide o capítulo 18 do profeta Ezequiel. Afinal, Pai somente Deus o é, sendo o mais tudo irmandade, e irmandade que troca de posto e de função no curso das vidas para facilitar a evolução geral. 68. Aspas. Um grande profeta se levantou entre nós e visitou Deus, o seu povo. Fecha aspas. Lucas capítulo 7. Profeta ou intermediário, eis o conceito do povo para com tais criaturas, e nem poderia ser de menos. Portanto, quando um profeta maior se levanta, todo o povo tinha nele gosto, embora o clérigo farisaísmo tudo fizesse para liquidá-lo. Fica de pé, entretanto, essa assertiva: profeta é sinônimo de visita divina, enquanto clérigo é sinônimo de visita infernal, de ignorância, erros e crimes. Muita gente se ilude com o clérigo que age humanamente. Bem, isso não significa coisa alguma, porque a bondade humana não é especialidade alguma. Até os incrédulos podem ser humanamente bons, até os vilões do mundo podem fazer atos de bondade. O que importa, neste caso, é ser digno servo da moral, do amor e da revelação, para ser digno servo de Deus. Aquele que realmente é profeta, ou médium superior, ou intermediário consciente, vive o saber e a virtude, é apóstolo da moral, do amor e da revelação. O seu credo não é a simulação, o fingimento e a idolatria. 69. Singela verdade. Recebemos a iniciação com os iniciados, que no além-Cristo, por 200.000 anos escalonados, foram Budas e Vedas, Hermes e Zoroastros, foram Moisés e Orfeu, profetas e consequentes lastros, em portas fechadas à verdade, em esoterismo, estando o vulgo emaranhado, preso ao triste fetichismo. Eis, porém, que do céu enviado aparece Jesus, para batizar em revelação, pagando ao preço da cruz. Roma, dragão político, blasfema do batismo, reimplanta o fetichismo, impõe a abominável idolatria, e ferindo a revelação, apaga o cristianismo. E para revivecê-lo, Elias em Kardec voltara, e dando à restauração o nome, fora o de Espiritismo, para que a verdade ficasse assim como desejara. 70.
O milagre moderno. Uma vez restaurada a excelsa doutrina de Deus, que o Cristo bem o disse, não ser dele doutrina, advogaram grandes almas, rogaram, pois, aos céus, que milagres fossem feitos, como na era prístina. Frente à fulgurante assembleia, disse o Senhor, o medianeiro divino, em palavras de sabedoria, que o milagre moderno, pela vontade do Criador, em despertar o Cristo interno é que consistiria. E por isso clamam as legiões da eterna verdade, que bastam os fenômenos grosseiros da matéria, que foram grandes no tempo da real mediocridade, mas que ora devem ser cambiados pela coisa séria. Vede, pois, filhos de Deus, discípulos de Jesus, que o milagre já dito fora a lição do inferior, e que no presente e para o futuro deveis o jus, o direito devido de crescer como nosso Senhor. 4 nota, como ensinamento do próprio autor, quando encarnado leia-se e entenda-se emanador. Fim de nota.